Capítulo 2, versículo de número 28. E o texto vai nos dizer: então, depois destes eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os idosos terão sonhos, e os jovens ganharão visões. Somente até aqui? Pode colocar a Bíblia sobre você. Eu vou o mais rápido possível. Quem aguenta aí mais alguns minutinhos? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Isso amém foi confiável. Já está todo mundo com o caderninho. Eu vou esperar 5 minutinhos para vocês pegarem um caderninho, um bloco de anotação, alguma coisa. Peguei pedestal, já sabe que eu não vou gritar, não vou fazer nada, vou só ensinar mesmo. Já com ele eu vi o tamanho do esboço. Então já sabe que daqui vai aprender alguma coisa. Já pegaram? 5 minutinhos da tua atenção, vou introduzir a mensagem, você vai entender, aleluia, o que Deus quer dizer conosco nessa noite. Amém ou amém? Amém. Olha todos para mim. Quando nós falamos sobre Espírito Santo, nós estamos dizendo sobre algo que ele não é deste mundo. Quando nós relatamos sobre a presença do Espírito Santo, nós devemos entender que a presença do Espírito Santo já foi prometida a nós há muito tempo. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de alguns profetas, na vida de alguns reis e até mesmo sacerdotes do Antigo Testamento. Nós vemos a presença do Espírito Santo ser manifestada também nos juízes, assim como nós também vemos a ação do Espírito Santo na vida de Sansão. Quando Sansão, aleluia, tem os seus cabelos trançados e grandes, Sansão, aleluia, ele recebe a virtude do Espírito Santo para que ele venha agora proteger o povo de Israel. Nós percebemos que no Antigo Testamento, até mesmo o rei Saul, que depois de um tempo foi desprezado por Deus, ele, com a presença do Espírito Santo, ele teve autoridade para profetizar em meio de sacerdotes e em meio de povos que também, aleluia, tinha a presença do Espírito Santo. Nós vemos que a presença do Espírito Santo é uma das causas que coloca a prosperidade em nossas vidas. E como que nós podemos provar que o Espírito Santo prospera aqueles que têm a sua presença? Quando nós vamos para o Antigo Testamento e vemos que a Arca da Aliança é colocada na casa, aleluia, de Obed-edom. Nós vemos, aleluia, que a casa que não dava fruto, a casa que não dava semente, a casa que não tinha providência de nada, passou a ter, aleluia, abundância. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo de Deus estava lá. Então, apresentando o Espírito Santo para vocês, entenda que o Espírito Santo, quando nós vamos para o original grego, o Espírito Santo ele é chamado de Paracletos, e Paracletos é aquele que está contigo nos seus momentos de aflição. Eu vou deixar você anotar isso aqui. Quem trouxe o nome de novo? Paracletos significa aquele que está contigo em momentos de aflição. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Anotaram? Vamos continuar a mensagem. Paracletos sendo aquele que está contigo nos seus momentos de aflição. Você tem que entender que o Espírito Santo de Deus, Paracletos, ele está sempre do seu lado, vendo qual que é a sua necessidade, para que ele viesse agir. Então ele, analisando a sua necessidade, o Espírito Santo de Deus, ele está pronto para agir sobre a sua necessidade. Por isso que quando nós vamos orar,
nós devemos pedir ao Espírito Santo. Quando nós vamos orar, nós devemos conversar com o Espírito Santo. Quando nós vamos orar, nós devemos comunicar as nossas necessidades para o Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós comunicamos a nossa necessidade ao Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que leva ao céu, aí automaticamente provoca o céu e o mundo espiritual para que a nossa necessidade venha a ser resolvida. Então entenda que o Espírito Santo ele está sempre do céu. Tem gente que está comigo, tem outros que estão dormindo. O Espírito Santo sempre estará do céu. Glória a Deus. Indo para a primeira parte da ministração, existem algumas coisas em nossas vidas que impedem o Espírito Santo de habitar dentro de mim e dentro de você. Eu vou repetir de novo. Existem coisas pequenas que impedem o Espírito Santo de agir na minha e na sua vida e dele fazer morada. E eu alistei uma par de coisas aqui, muitas coisas aqui para você ver que existem muitas coisas pequenas que às vezes a gente nem acha que aquilo está contando no mundo espiritual, mas na verdade está. A primeira coisa pequena que nós não reparamos, mas tira a providência do Espírito Santo: falar mentiras. Brenda, alguém que esteja aí no computador, vou precisar de uma ação rápida, que aqui está cheio de respaldo bíblico. Abra aí Mateus capítulo 12, versículo 34. Mateus capítulo 12, versículo 34. Mateus capítulo 12, versículo 34. A minha tradução é King James, então coloca aí King James para o povo não ficar perdido. Já com o versículo 34 já começa com pequena lapada. João Batista no deserto dizendo: raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Mentira. Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Olhem todos para mim. A primeira coisa que impede o Espírito Santo de habitar dentro de nós é mentira. Quando você fala algo e aquilo que você fala não condiz com o que realmente está acontecendo, o Espírito Santo ele perde legalidade em agir em você, porque a Bíblia vai te dizer que Satanás ele é o quê? O pai da mentira. Então se você mente, você é filho do diabo. Lá foi a primeira. Calma que eu estou falando até devagarzinho para não doer. Corre não, Catinho, fica aí. Anotaram? A mentira tira o agir do Espírito Santo, a legalidade do Espírito Santo em agir dentro de você. Segunda coisa que impede o Espírito Santo de agir dentro de nós e ter legalidade em nós: palavrão. Colossenses capítulo 8, versículo 8. Aleluia, Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Quem achou, diga amém. E o texto vai dizer: mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação e palavras. Algumas traduções vai dizer torpes e outras vai dizer indecentes. Geralmente aqui diz
escritório, diz Almeida Corrigida e Fiel. King James fala indecentes do falar. Então, quando você fala palavrões, você tira a ação do Espírito Santo de você, a legalidade que o Espírito Santo tem em agir através de você passa a ser diminuída, porque palavrão é algo que é lançado no mundo espiritual. Quando você fala palavrões, você não só está tirando a legalidade do Espírito Santo de você, como você também está lançando palavras que no futuro pode ter uma consequência na sua vida. Porque palavras, entenda isso aqui, grava isso aqui em nome de Jesus. Palavras, qualquer tipo de palavra que você manda no mundo espiritual, ela fica gravada no mundo espiritual, esperando o momento dela agir. Então, quando você fala alguma coisa, que algum palavrão ou algum tipo de palavra maldizente, maldição, algo do tipo, essa palavra fica no mundo espiritual esperando uma hora ou um momento para acontecer na sua vida. Por isso que você nunca deve profetizar alguma coisa na sua casa ou na sua família. Ah, esse menino aqui é alguma coisa. Não, profetiza, esse menino aqui é uma bênção, esse menino aqui vai ser de Deus. Ou quando você fala, nossa, eu sou uma pessoa tão... Aí fala alguma palavra. Não, fala, eu sou uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão próspera. Eu creio, aleluia, que eu sou uma pessoa, aleluia, tão frutífera. Diga sempre coisas boas para que no mundo espiritual essas palavras não venham a ter uma ação negativa sobre você. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus, vocês estão comigo. Segunda coisa, segunda não, terceira, ainda bem que vocês estão acompanhando, eu estou só testando vocês. Glória a Deus. Terceira coisa, mágoa. Efésios capítulo 4, versículo 31. Efésios capítulo 4, versículo 31. Quem achou aí? Achou aí? Está no telão? Efésios capítulo 4, versículo 31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados no meio de vós, bem como toda maldade. Quando nós temos mágoa em nosso coração, a mágoa, ela ocupa o espaço do Espírito Santo. Diferente dos outros tipos de pecados ou injúrias que eu citei antes, que só tiravam a legalidade do Espírito, a mágoa ocupa o espaço do Espírito. Então você que tem mágoa, você que tem rancor de alguém, você quando olha para alguém, você tem rancor, você fala, eu não vou com a cara daquela pessoa. Eu não sei, como fala o apóstolo, o meu espírito não bateu com o dela, mas o seu Espírito Santo ou é o Espírito do diabo? Aí já fica ele assim, essa palavra no ar. Então a mágoa, ela ocupa o espaço do Espírito Santo, fazendo com que o Espírito Santo não venha habitar dentro de você. Então você que guarda mágoa, você que guarda ranço, você que não suporta alguém, você tem que tirar isso da sua vida, do seu coração, da sua mente. E como tirar isso? Perdoando, dizendo coisas boas sobre a pessoa. Já começa por aí. Porque você quer fazer o quê? Você quer amaldiçoar o infeliz. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que abençoar. Fala, esse é varão de Deus. Essa mulher é uma bênção. Não é, meu diabo? Glória. E assim você consegue cauterizar a mágoa, o rancor ou o ranço que você tem por alguém. Isso a gente trabalha através da psicologia também. A psicologia afirma
que quando você passa a dizer coisas boas sobre alguém, ou quando você perdoa, o efeito que aquilo tem sobre você é algo tão profundo que consegue mudar algumas coisas dentro da sua mente. Amém ou não amém? Amém. É bom, glória a Deus. Um dia eu vou formar na psicologia. É a quarta ou é a quinta? Vocês têm certeza? É a quarta. Essa daqui vocês prestam bastante atenção. Já prepara a caneta para anotar. Brincadeira de mau gosto. Provérbios capítulo 26, versículo 18. Aê, Cadinho, veio a justiça para tu, Cadinho. O povo que estava fazendo brincadeira com a falta de mobilidade. Brincadeira de mau gosto. Provérbios capítulo 26, versículo 18. Provérbios 26, 18. Calma aí, deixa eu baixar aqui também. Provérbios 26, 18. Está aí no telão? Como um demente que espalha brasas. Olha isso aqui. É isso, está esculachado aí, ó. Como um demente que espalha brasa e atira flechas mortais. Versículo 19. Assim é a pessoa que engana seu próximo e depois alega: mas eu só estava brincando. Olha esse mistério aí. Bota lá no versículo 18 de novo. Está escrito o que aí, gente? Bota o versículo 19. Assim é a pessoa que engana seu próximo e depois alega: mas eu só estava brincando. Olha aí. Então essa é para você que estava fazendo brincadeira de mau gosto e as pessoas não estavam gostando. Pois é, você está tirando a providência do Espírito Santo de você. Porque o apóstolo colocou o tema aí o quê? Você cheio do Espírito Santo, não é? E muita gente acha que... E muita gente acha que o Espírito Santo só para de agir com alguém que bebe, se embriaga, fica bêbado, cambaleando, o cachorro lambendo a boca, fuma. Mas não, tem coisa pequena que tira a providência do Espírito Santo de nós. Coisa que você nem imaginava, mas está ali, ó. E é bom que eu fiz questão de pegar os respaldos bíblicos, que geralmente eu não uso tanto respaldo bíblico assim, mas eu fiz questão porque esses tópicos que eu separei aqui, muita gente não sabia, mas tira a providência do Espírito. Então, brincadeira de mau gosto, brincadeira que você faz e viu que a outra pessoa não gostou, brincadeira que você saiu tendo vantagem também, que tem gente que faz brincadeira para sair na vantagem, para ganhar alguma coisa, conquistar alguma coisa. Esse tipo de brincadeira também tira a providência do Espírito Santo de você, também tira a legalidade do Espírito Santo de você. Amém ou não amém? Amém. É o quinto ou é o sexto? Quinto tópico. Palavras de duplo sentido. Efésios capítulo 5, versículo 4. Efésios capítulo 5, versículo de número 4. Efésios 5, 4. Já está no telão aí? Versículo 4. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com todas as ações de graça.
Então, quando nós fazemos aquelas famosas brincadeiras de duplo sentido, querendo fazer gracinha com pessoas, quando não é o seu cônjuge, quando não é a sua esposa, seu esposo, esposo, deixa bem grifado. Quando você faz esses tipos de gracinhas, esses tipos de conversações com outras pessoas, você está tirando a providência do Espírito Santo da sua vida. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Conversas tolas, palavras de duplo sentido, tira a providência do Espírito Santo de nós. Sexta coisa, essa daqui eu fiz questão de colocar por último, porque essa aqui é boa. Escândalos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. 1 Coríntios 10, 32. 1 Coríntios 10, 32. Aí. Já está anotando? O que o texto está dizendo aí? Não vos torneis analisa bem esse texto. Se tiver caderninho, já prepara para anotar. O texto, o versículo 32, olha bem o que o versículo 32 está falando. E os tópicos que ele está dizendo: judeus, gregos e igreja. Olha isso aqui, presta bem atenção no que eu vou dizer. O escândalo, para alguém que aceitou a Jesus, ele não pode ser causado nem para pessoas que estão aqui dentro, nem para pessoas que estão lá fora. Então, para você que acha que você só não pode escandalizar na igreja, você também não pode escandalizar lá fora. Para você que acha que você não pode ser motivo de conversação só na igreja, você também não pode ser motivo de conversação lá fora. E o mais interessante é que ele alista a igreja, ele alista os judeus e ele alista os gregos, porque os gregos são gentios, são aqueles que não conhecem a palavra. Então, eles não conhecendo a palavra, eles vão ser o mais ignorante que você vai conhecer. Você não pode respirar que ele vai falar: você não é crente? Você não pode coçar a garganta que ele vai falar assim: mas você não vai para a igreja? Esses aí são os gregos, não conhece Bíblia, e qualquer coisa que você pode fazer, ele vai apontar o dedo para você. Então, para que você não venha a ser motivo de escândalo para os gregos, você precisa ter conhecimento bíblico. Diga: conhecimento bíblico. Vocês estão comigo. Você precisa ter conhecimento bíblico. Por quê? Porque quando algum grego, alguém que não tem conhecimento bíblico, vier apontar o dedo para você, você sabe como explicar que aquilo não é pecado, é coisa na cabeça daquela pessoa. Amém ou não amém? Amém. Só que aí tem os judeus. E os judeus são outro assunto. Por quê? Porque judeu tem conhecimento bíblico, mas não faz parte da igreja. Judeu tem conhecimento da palavra, mas não faz parte da comunhão. É o famoso ateu, é o famoso crente que se desviou, é o famoso crente que saiu da igreja e fez questão de fazer isso aqui, ó. Pois é. Então esse tipo de pessoa vai procurar qualquer tipo de coisa na sua vida, qualquer tropeço ou detalhe, para poder apontar o dedo para você e tirar, aleluia, acabar escandalizando a sua vida no Evangelho de Cristo. E se escandalizar, a providência do Espírito sai. Por quê? Porque nós devemos ser reconhecidos como alguém irrepreensível. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Achou 1 Tessalonicenses 5, 23? 1 Tessalonicenses 5, 23. Enquanto isso, eu vou tomar um banho de água. O que está dizendo aí?
O quê? Irrepreensíveis. Então a imagem que o mundo precisa de nós é o quê? Exatamente. Então quando nós passamos a ser escândalo para algum desses grupos, a igreja, judeus ou gregos, nós passamos a tirar essa imagem de alguém irrepreensível, alguém que está tendo comunhão com Deus, e passa a escandalizar o evangelho. Então nós temos essa fama de ser alguém irrepreensível. Nós precisamos nos conservar e conservar a nossa imagem como também irrepreensível. Tanto a nossa imagem, quanto que o texto está dizendo para se manter santos. Então é uma santificação que ela tem que ser aparente e uma santificação que precisa ser pessoal. É uma santificação que todos precisam ver, mas que você também precisa ter. Aleluia! Quem entendeu isso aqui? Glória! Vocês engoliram o mosquito. É uma santificação que aqueles que estão ao seu redor precisam ver, e uma santificação que você precisa ter: oração, palavra, jejum. Por quê? Porque não adianta você estar aqui nem crente, quando alguém for conversar com você, todos os outros tópicos que eu falei aqui você está fazendo. Meu Deus! É verdade. Então não adianta, você precisa ter a imagem e também o seu coração irrepreensível. Glória. Amém ou não amém? Amém. Então, sendo assim, nós devemos estar preparados para que aqueles que são judeus, aqueles que já têm conhecimento da palavra, mas que não estão na igreja, estão procurando brecha na igreja, não vier caluniar o povo de Deus. Já estou terminando. Então, tem o último tópico, que é o quê? A igreja. Por quê? Porque não adianta não causar escândalo lá fora e vir querer causar escândalo aqui dentro. Você que já aceitou Jesus, deixar bem grifado, já aceitou Jesus e sabe, vou mexer um pouquinho em doutrinas e costumes. Pode, bispo. E sabe que a sua roupa ô minha bispo, eu estou querendo falar o máximo bem neutro aqui. Mas você que já aceitou a Cristo e as suas roupas estão escandalizando dentro da igreja, o pregador está querendo pregar aqui na frente e a sua saia está em cima da popa das duas bandas. Varão, ô varoa, pelo amor de Deus, pela graça do Cordeiro. Olha o escândalo aí, profeta. Olha o escândalo aí, varoa. Você que já aceitou Jesus, calma, que também vai descer para os varão. Pega ele. Você que já aceitou Jesus e quando vai andar com camiseta social, deixa 5 botões da camiseta aberta. Meu Deus! Aí a pregadora vai pregar aqui querendo ver aí os músculos do profeta. Então, aqui dentro precisa ter, diga, decência. Diga, ética. Essas duas coisas. Por quê? Porque não adianta. Está provocando. Calça apertada, mostrando as duas patas do cabelo aqui na frente. Repreende alegre na sua vida quando você for para a igreja, profeta. Oh! Amém ou não amém? Amém. Vocês estão comigo, glória a Deus. Eu não perdi o povo. Então aqui dentro nós precisamos ainda manter essa disciplina. Quando
quando nós vamos para o culto, quando nós vamos para a igreja, nós precisamos manter isso. Eu vou dar uma dica: quando você for para a igreja, saia 2 palmas abaixo do joelho. O apóstolo sabe por que eu devo glória a Deus. Porque eu vim da Assembleia, varão, vem lá da Assembleia. A gente vê cada umas coisas e o pastor fala lá em cima do altar. É o nome, velho? Fala lá em cima do altar. É aquele negócio: 2 palmas abaixo do joelho. Saia, 2 palmas abaixo do joelho. Calça, você pode pegar a calça que é folgada. Calça, tem umas calças bonitas, Luiz, que eu vi que é lá na Shopee. As calças bonitas lá na Shopee, com esse negócio. É assim, ó. É, parece uma saia, só que quando você vai ver, não é uma saia, é um negócio bonito. Pantalona, esse negócio, eu não sei qual que é o nome, mas eu vou na bispa. Pantalona, tem uns negócios bonitos. Tem umas camisetas aqui, uma jaquetinha, uns negocinhos aqui, que é a graça do Cordeiro. Coisa maravilhosa. A minha providência é do céu mesmo. Então tem como vir vestido bonitinho. Já para os varão pode vir dia de calor com a camiseta polo. Olha eu dando dica de moda aqui. É, aqui ó, polozinha aqui ó, polozinha bonitinha, regata, tá calor. O problema é que eu vim de preto. Mas pode vir camiseta também um pouco mais clara para não sugar tanto calor. Pode vir também com uma blusa, uma polo com um botãozinho aberto. Ou 2, ou só um, isso. Aleluia! E tá tudo certo, por quê? Porque assim você se mantém na igreja como alguém, aleluia, que não faz o seu outro irmão pecar, ou o seu outro irmão querer desviar o olhar. Assim você permanece com a sua vida em santificação e a vida daquele que está ao seu redor também em santificação. Oh, glória! Aleluia! Eita! O horário correu. E pior que eu tenho mais 300 tópicos aqui. Eu vou falar só mais um. Glória a Deus. Só mais um e a igreja fica de pé. Oh, glória. Segunda base, sobre edificação. Depois que nós entendemos que os pecados pequenos, eles são aquilo que tira a legalidade do Espírito das nossas vidas, nós temos que entender que o Espírito Santo ele vem para nos ajudar a justamente não cometer esses tipos de erros. Então quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, nós estamos, aleluia, procurando a providência e a direção do Espírito Santo. Por quê? Porque se o Espírito Santo nos dá a direção, se o Espírito Santo nos conduz, nós passamos a parar de cometer erros pequenos e grandes, erros que todo mundo sabe que é errado e coisas que todo mundo nem imagina que é um erro. Então quando nós passamos a ser guiados pelo Espírito, o Espírito passa a dar o direcionamento. Coloca aí, o Espírito dá o direcionamento através da oração. Eu creio. Da palavra e do jejum. Eu creio. O Espírito Santo, não adianta. Essas sempre vão ser as 3 bases da Bíblia, as fundamentais. Palavra, Bíblia e jejum. Sempre vão ser as fundamentais. Ninguém consegue ser crente sem entender os fundamentos do evangelho: jejum, palavra e oração. Verdade. Depois você pode aprender coisas mais a fundo, coisas que não estão nesses 3 pilares fundamentais. Anotaram aí? Então, coloca aí Romanos 8, 26. Glória a Deus. Vou terminar só esse tópico aqui. Romanos 8, 26. Deixa eu colocar aqui também Romanos 8, 26. Tudo certo aí? O que é que está escrito aí? Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No
Então o Espírito é aquele que ele vai estar o quê? Escutando as suas orações. Lembra dos 3 pilares fundamentais? Palavra, oração e jejum. Quando você ora, o Espírito Santo ele está intercedendo por você, dando direcionamento para você e assim movimentando o mundo espiritual por você, para que você venha agora receber do mundo espiritual aquilo que você necessita. Então entenda, você que está querendo sair dos pecadão ou dos pecadinhos, querendo sair de todo tipo de, vamos dizer, rua torta, né, caminho torto, você precisa da oração para que o Espírito Santo venha clarear a sua direção. Amém ou não amém? Eu creio, amém. E assim, o Espírito Santo te dá sabedoria e direção. Outras coisas, outro versículo que é bom para você ter como respaldo sobre o Espírito Santo dar direção. Salmos 143, versículo 10 ao 12. Salmo 143. Salmo 143, 10. Salmo 143, 10. Vocês estão aprendendo, hein? Amém. Eu gosto assim. Depois, outro dia, aí a gente vai dar uns gritos aí. Aleluia. Salmo 143, 10. Achei aqui. Eu optei por uma mensagem temática, porque justamente quem não veio nas outras quinta-feiras, as últimas mensagens foram expositivas e eu estava bem de olho nisso aí e percebi que precisava de algo mais aprofundado, né? Então eu decidi pegar ministrar um pouco mais temático para que vocês venham aprender mais sobre a questão de ser cheio do Espírito Santo. Versículo 10. Está escrito o que aí? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, teu amoroso Espírito que guia por terra plana. Grifa bem esse terra plana. Calma que eu não vou falar sobre terra plana. Sobre os terraplanistas não. Bispa já repreendeu ali, glória a Deus. Olha bem aqui. Quando o texto de Salmos fala sobre guiar por terra plana, ele não está falando sobre caminhos, o que? Tortuosos, caminhos tortos. Porque alguém que caminha por uma terra plana tem o que? Mais equilíbrio. Então o equilíbrio é aquilo que vai te manter seguindo em frente. E o que é esse equilíbrio? É você entender que o Espírito Santo ele tem que sempre ser aquele que vai estar à frente das suas decisões. O Espírito Santo sempre tem que estar à frente do quê? Decisões. Só a bispa. O Espírito Santo sempre tem que estar à frente do quê? Das decisões. Glória a Deus. Glória a Deus. Então assim o Espírito Santo passa a nos conduzir. Eu creio. Entenda isso aqui, grava isso aqui, bloco de nota, caderno, alguma coisa. 5 segundinhos. Enquanto isso eu vou preparando aqui Eu creio. para concluir a mensagem. O Espírito Santo vem para abrir os nossos olhos para a verdade. João 16:13. O Espírito Santo vem para abrir os nossos olhos para a verdade. Coloca aí João 16:13. João 16:13. João 16:13 e eu termino. Creio, Deus. Está aí na tela? Está escrito o que aí? Então, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. Esse texto é forte demais. Ei, glória a Deus! Esse texto é maravilhoso, esse texto, para poder complementar isso aqui. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, através da conversão, aceitar a Jesus, o Espírito Santo passa a nos revelar a verdade. Eu creio!
O Espírito Santo passa a nos revelar aquilo que provém do céu. Eu creio. E para isso, nós precisamos estar sensíveis para o Espírito Santo. A igreja fica de pé. Glória a Deus. Eu creio. Quem aprendeu aqui? Glória. Amém. Agora foi mais ou menos, mas eu creio. Né? Glória a Deus. E quem anotou? Glória. O 2. Aí já pode pedir colinha. Quem não entendeu nada, pede colinha para o Cláudio, para a Dai ou para a Mari. Glória a Deus. Ou qualquer coisa acompanha na live. Oh, glória. Então entenda, para você ser cheio do Espírito, entenda que essas coisas pequenas valem. Algumas ações pequenas também contam no seu espiritual. Aleluia. E para que você venha se manter cheio do Espírito, você precisa cultivar o quê? Palavra, jejum e oração. Eu creio. São os 3 pilares fundamentais do Evangelho. Por que ler a Bíblia? Porque quando você lê a Bíblia, você entende mais da verdade do que não se deve fazer e o que deve fazer. Por que nós devemos orar? Porque quando nós oramos, nós recebemos providência do céu e sabedoria para viver os nossos dias. Por que fazer o jejum? Para mortificar as vontades do corpo e fortificar as vontades do Espírito. Aleluia. Isso aqui vocês deveriam anotar, mas qualquer coisa olha não. Coloca a mão sobre o seu peito. Eu Olha. tinha mais uns. 10. 10 fotos. Depois a gente conversa sobre o assunto. Oh, glória. Aleluia. Então, nesse momento, para nós concluir, foi eu acho que uns 30 minutinhos de palavra. 42. 42, glória a Deus. Nesse momento, ore pela sua vida. Ore para que Deus venha dar sabedoria para você, para que você venha viver os seus dias. Amém ou não amém? Amém. Porque assim você passa a ter sabedoria para viver os seus dias e o Espírito Santo ter legalidade no mundo espiritual para agir dentro de você. Amém? Amém. Tinha várias outras coisas aqui acerca do Glória a tempo do Deus. Espírito, mas isso aqui Eu creio. deixa para outro dia. Louvado seja. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Neste momento, Senhor, nós agradecemos, Pai, aleluia, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Espírito Santo da verdade, neste momento, Senhor, que o Senhor venha, Pai, derramar sabedoria em nossas vidas. Derrama, Pai, conhecimento, derrama, Pai, aleluia, Senhor, a Tua graça sobre nós. Que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor, para a Tua graça. Que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor, aleluia, Senhor, para o arrependimento. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós precisamos, Pai, aleluia, Senhor, do Teu Espírito. Nós precisamos, Senhor, aleluia, Senhor, de mais, Senhor, direcionamento, Pai, no mundo espiritual. Espírito Santo da verdade, em nome do Senhor Jesus, neste momento, Senhor, toca, Pai, nos corações de cada pessoa aqui neste lugar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tira, Senhor, dúvida, tira desconforto, tira, Pai, todo tipo, Senhor, aleluia, de injúria, todo tipo de mágoa, todo tipo, Senhor, de coisas, Senhor, que estavam, Senhor, tirando, Pai, a legalidade, Pai, do Teu Espírito sobre a vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo da verdade, nós entendemos essa palavra, recebemos e nós somos edificados por ela, em nome do Senhor Jesus. E assim a igreja que crê, diga